dizem que não foi realmente o dia que ele nasceu? Por que o lance dos 3 reis magos, se eles eram reis, se eram magos? Porque eu nunca entendi porque eles não levaram um PlayStation, não levaram um brinquedo, levaram mirra, ouro e um bebê, né? Um Bola bebê da ganhar Copa, isso. né? Ouro, Podia levar incenso a e bola da mirra, Copa. porque era a bola da riqueza Copa, daquela era época. riqueza, então vamos discutir tudo isso, né? Esse momento histórico que estava o mundo, né? O que estava acontecendo. Vamos falar de tudo isso, mas vamos falar também muito desse sentimento que é o Natal e que às vezes as pessoas esquecem, né? Sim. Fica só no presente, só no Papai Noel, fica só na... Que não é Natal, né? Não. É uma invenção da Coca-Cola, né? Exatamente, né? Putz, é verdade, né? Com É certeza. uma invenção da Coca-Cola. É. Foi uma propaganda, né? Foi um trabalho de marketing. publicidade, de marketing E antes, como que era? se tornou. Não, A figura... Santa Claus existiu. Existiu, Foi vamos dizer assim, um homem piedoso, bondoso, que fazia caridade e, obviamente, trouxeram essa ideia, na minha opinião, para tirar do centro a pessoa de Cristo. Eu queria, até se você me permitir, começar afirmando claramente que Jesus não nasceu no dia 25 de A dezembro. gente pode dizer isso com certeza. Absoluta. Tem vários Na verdade, indícios. depois a gente pode falar o que isso é, na verdade, Tá. por que 25. Mas eu queria dar aqui historicamente e biblicamente algumas verdades que são muito importantes. Uma aula para todos nós. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Bíblia descreve os pastores no campo à noite, guardando as ovelhas. Certo. Veja, dezembro é um frio de rachar. Ninguém está no campo à noite. E tem um outro detalhe, tem muita gente que pensa que os cordeiros nascem em qualquer época como as pessoas. E não? Não. Os cordeiros só nascem numa época do ano, que é na primavera, entre final de março e começo de abril. Esse é o período em que nascem os cordeiros. As cordeiras, né, as ovelhas, elas entram no cio e depois, obviamente, ficam grávidas e sempre nascem nesta época. Ah, é? Então, veja, por que os pastores estavam lá à noite, quando todo mundo sabe que nas épocas normais o rebanho tinha que voltar para o aprisco? Eles estavam lá cuidando dos nascimentos dos bebês, ovelhinhas. E veja, Faz sentido Belém, total, né? Belém é uma cidade que está a 8 quilômetros de Jerusalém. Ah, é? Tão próximo 5 assim? milhas, 8 É uma quilômetros. cidadezinha... Muito próxima. Hoje é quase que um Seria- bairro meio um- afastado. Tudo bem que hoje Belém está periferia, com os palestinos, tem lá o muro, mas é muito próximo. Na época em que Jesus nasceu, todos os cordeiros que nasciam na cidade de Belém eram cordeiros preparados para o templo, Eles não para eram... o sacrifício do templo. Não era para consumo, então era para Não, tinha consumo, mas a grande maioria, principalmente os perfeitos, Ah, tá. eles eram preparados para o templo. Destinados, né? Então, quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu aonde? Na cidade onde os cordeiros eram preparados para o templo. Uau, Então veja como tudo isso é uma metáfora. maravilhoso. E veja, eles estavam no campo à noite. Por quê? Porque os cordeirinhos estavam dando a luz. As ovelhas estavam dando a luz aos cordeirinhos. Então veja que coisa, como Deus ele não dá ponto sem nó. Muita gente pensa que Jesus nasceu não em dezembro, mas na festa dos tabernáculos, porque Que seria... ele tabernáculo que é entre setembro e outubro. Tá, já ouvi Mas essa não é. teoria também. Eu vou mostrar depois por que não pode ser também nos tabernáculos. Bom, então veja, os cordeiros sempre nascem nessa época, fim de março, começo de abril, que é no mês hebraico chamado Abib, antigamente, hoje é chamado de Nissan. Uma coisa muito Por causa interessante. do carro... Não é? Né? Uma coisa interessante, quando houve a libertação do Egito, Sei. a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Exato. Uau. E Deus falou, olha, para todo chefe de família, para matar um cordeiro de 1 ano, Olha aí. pegar o sangue e passar no umbral da porta. Agora, se o cordeiro tinha 1 ano, o cordeiro tinha que ter nascido no ano anterior. Exato. Faz sentido? Certo. Total. Então veja, os cordeiros nascem nessa época, entre março e abril, e 1 ano depois, quando eles estavam prontos para o sacrifício, eles tinham 1 ano, 1 ano e 2 meses. 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 1 ano e 2 meses.
na mesma época, entre março e abril. Então, outro detalhe. Existem 3 festas em Israel que todo homem judeu tinha que ir. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jesus não nasceu em nenhuma dessas 3 festas. Ele nasceu no primeiro dia de Aviv, que depois se tornou Nissan. Por que a gente sabe disso? Essa questão do tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Por que as pessoas dizem isso? Porque em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar, no grego, é tabernacular. Faz uma alusão clara do tabernáculo, porque o tabernáculo foi construído para a habitação de Deus. Então, quando João diz que Jesus tabernaculou, é que Deus veio habitar na terra. Por isso que muita gente diz que ele nasceu no tabernáculo. Só que o que as pessoas não sabem é que o tabernáculo ele foi estabelecido, inaugurado no primeiro dia de Aviv. Uau! Ou no primeiro dia de Nissan, ou seja, nesse período de 14 dias antes da Páscoa. Então, tudo isso mostra como Jesus nasceu nessa época. Entendi. Você quer ver um outro detalhe? E esse aqui é um nuggets que as pessoas não sabem, vão ficar sabendo aqui em primeira mão, porque eu vou fazer um vídeo, mas estou trazendo primeiro aqui para você. E o brilho também, o brilho que os reis viram não dá nenhuma... Não, depois a gente chega lá. Tá Aí bom. eu vou deixar a Sara falar também, porque ela manja disso. Vamos lá. Mas, por exemplo, quando João Batista nasceu, ou seja, João Batista... Também, Zacarias, o pai dele, ele era sacerdote. E Lucas capítulo 1 diz que ele estava servindo no templo no turno de Abias. Por quê? Porque Deus estabeleceu 24 turnos, um por semana. O Abias era o 8º turno, ou seja, a 8ª semana na sequência era da turma de Abias. E o Zacarias, o pai de João Batista, estava lá. Você já pode contar tudo, você já tem a contagem. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente tem a certeza disso. A Bíblia diz que quando a mãe de João Batista, Isabel, ficou grávida, ela ficou porque o anjo, Gabriel, falou para o Zacarias que ela ia ficar grávida, ele duvidou, ficou mudo durante todo um período até nascer. Só que com 6 meses que Isabel estava grávida, Maria recebe a visita do anjo Gabriel de que ela ia ser mãe de Jesus. E ela vai visitar Isabel. Detalhe, a gente sabe a data que é o turno de Abias. Aonde que está essa tabela? Tem 2 tabelas que dá para a gente saber. Uma está nos manuscritos do Mar Morto. Descobriu-se no manuscritos do Mar Morto, você já sabe do que se refere, a gente já falou aqui, outras pessoas já falaram também no seu podcast. Tem a tabela de todos os turnos. Então dá para saber quando era este 8º turno, ou o turno de Abias, que Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, adivinha quando dá? Entre março e abril, no mês de Abiv, mês de Nisan. Mas tem uma outra prova também, que é, nós sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, num domingo, e a gente sabe pelo Talmud quem era o sacerdote que estava lá. Você descobrindo quem era o sacerdote que está lá, você faz... Vai de trás para frente. De trás para frente. Você de frente para trás, no caso do templo, e de trás para frente, no caso do manuscrito do Mar Morto. Você sabe quando João Batista, quando Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, Maria fica grávida. Aí você conta 9 meses... vai dar exatamente no nascimento de Jesus. Fazendo essa conta, dá final de março, começo de abril. Quer ver outro detalhe? Sabe quanto tempo demorou o tabernáculo para ser construído? Não. 9 meses. Uau. Porque a construção do tabernáculo, que Deus habitou, é uma figura de Jesus Aponta pra Jesus. Dentro de Maria,
ela engravidando. Em 9 meses depois nasce Jesus. 9 meses depois que o tabernáculo começou a ser construído, ele foi inaugurado no primeiro dia de Aviv. Outro detalhe aqui, ó, tô falando tudo rápido, mas e depois eu te dou a oportunidade para perguntar. Tudo indica que é 1º de abril? Não, 1º de abril não. Depois eu vou falar de... É o primeiro dia de Aviv ou Nissan. Tudo indica que é entre março e abril? Não, tudo indica não. Eu tenho certeza absoluta. Mas aí o dia a gente não sabe, né? Não, eu vou chegar lá depois. Bom, puxa vida, o que eu ia falar um detalhe também importante, me fugiu aqui. Ai, não. Mas assim, esses elementos... lembrei. O calendário judaico sempre começou entre setembro e outubro. Quando que é a festa de Rosh Hashanah? Ou Rosh Hashanah, como algumas pessoas chamam. É entre setembro e outubro. Esse é o calendário civil de Israel. Até hoje, assim. Até hoje. O ano novo deles é entre setembro e outubro. Mas quando você vai para a Bíblia, em Êxodo capítulo 12, quando Deus vai tirar o povo do Egito, no Êxodo, ele diz assim: o primeiro dia desse mês, que é Aviv, e hoje é Nissan, vai ser o novo ano. Ou seja, houve uma mudança de calendário nesse período, no 1º de Aviv. Dita pelo próprio Deus. Dita pelo próprio Deus, está em Êxodo 12. A partir de agora, então hoje os judeus eles consideram o seguinte: o calendário civil é entre setembro e outubro e o calendário religioso entre março e abril, que é um pouquinho antes da Páscoa. Entendi. Todos os meses judaicos começam na lua nova. Tanto é que a palavra mês no hebraico é Hodesh, que vem de Hadash, que é novo, de lua nova. Então todo mês começa na lua nova. Mas a Páscoa é na lua cheia. 14 dias depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus nasceu, o que aconteceu com o calendário do mundo? Foi mudado. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Calendário gregoriano. O calendário gregoriano que se tornou o calendário do mundo ocidental, mas a aplicação espiritual aqui é que quando Jesus nasceu, ele mudou o calendário das pessoas e começou novidade de vida. Porque quando ele nasceu, o mundo se transformou. Como diz a palavra de Deus, diz: o mundo que andava em trevas viu a sua luz, e os habitantes da sombra da morte viu a sua maravilhosa luz. Então é como se Jesus, ao nascer na nossa vida, ele também nos traz novidade de vida. Então todos esses aspectos mostram que Jesus não pode ter nascido em dezembro, mas que ele nasceu... Os clues, né? As dicas que Deus deu, são todas indicando para o mês de Aviv, no início do mês, a mudança do calendário 14 dias antes da Páscoa. E detalhe, Jesus nasceu neste período e morreu nesse período. Também? Exatamente. Jesus morreu na Páscoa. Caramba. Então, veja, ele cumpriu Um ciclo, tanto né? o nascimento... Porque como é que funcionava? O pai de cada família, ele tinha que pegar um cordeirinho de 1 ano, tá? E trazer ele para sua casa no 10º dia do mês de Aviv ou de Nissan. Trazia para dentro da casa. Do 10º dia até o 14º, ele ficava inspecionando o cordeirinho para ver se ele tinha alguma mancha, se tinha alguma quebradura, se tinha qualquer problema, uma sarna. Se ele não tivesse, no 14º dia, ele o degolava e pegava o sangue e passava no umbral da porta. Detalhe, Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, 10º dia do mês de Aviv. Uau. E ele foi sacrificado no dia da Páscoa. Uau. Enquanto o sacerdote estava subindo a rampa do altar de sacrifício para amarrar o cordeiro às 9 da manhã, Jesus estava sendo crucificado às 9 da manhã. Às 3 horas da manhã... Todo o simbolismo Às 3 horas da manhã, não, da tarde, sincronicidade. o sacerdote degolava o cordeiro. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou e entregou o Espírito. Uau. Então, tudo Deus fez, Vilela. Uau. Tudo Deus mostrou. Jesus nasceu no primeiro dia do mês de... Hoje é Nissan, na época era chamado de Aviv, que é o mês exato em que até hoje, em qualquer lugar do mundo, os cordeiros nascem.
E a explicação para aqueles que defendiam que eram no tabernáculo, não é na festa dos tabernáculos, mas no dia que o tabernáculo foi inaugurado. Uau. 9 meses depois de ser construído, 9 meses depois de Jesus estar no ventre de Maria, nasceu aquele que é o próprio Deus no meio das pessoas.